Então, eu quero desejar uma boa noite para você que está nos assistindo, que vai nos assistir. Eu peço perdão a você pelo que aconteceu. Nós iniciamos a transmissão, né? E por um problema técnico com a nossa internet, a internet não conseguimos resolver. Então nós estamos fazendo esse programa gravado. Ele está sendo gravado, mas que você possa continuar prestigiando, né? Empecilhos e dificuldades elas se levantam, mas cabe a nós a gente ter a resiliência e também a perseverança de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sempre vai estar no controle de todas as coisas, né? Então, como foi mencionado aqui, o nosso convidado hoje é o pastor Antônio Beck, e ele vai estar iniciando agora falando acerca da sua conversão, né? Como ele conheceu Jesus e a chegada dele até a quarta igreja. Então, pastor, mais uma vez, uma boa noite, né? E dá uma saudação para o pessoal aí e fale um pouco do Senhor para as pessoas que estão nos assistindo. Paz seja convosco, sempre é uma alegria, é um prazer a gente poder estar à disposição no reino de Deus, né? E poder também contar um pouquinho da nossa trajetória, né? De tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, que vai fazer, né? Porque a Bíblia diz, né, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então chegamos na quarta igreja em torno dos anos 80, mais exato, 85, né? A minha conversão foi através de um amigo meu que a gente trabalhava numa empresa, na Guignone, uma livraria famosa que tinha na cidade. Famosa porque não tem mais? Famosa porque não tem mais. Infelizmente a Guignone faliu, né? Abriu falência. Mas foi aonde foi uma porta ali, né, que Deus colocou ali, um jovem, né, me lembro até hoje o nome dele, José, fazia parte ali do coral da quarta igreja, né, e aí ele me fez um convite, né, e eu fui, e pela misericórdia de Deus, né, Deus me encontrou, e aí a gente iniciou, né, cheguei ali, aceitei o Senhor Jesus. Eu não tenho bem certeza, né, que dia que foi, mas me parece que foi um sábado, né, onde o pastor Agostinho fez o apelo, né, e eu fui lá e fiz a melhor escolha, né? Como ele fala, né? Sempre fiz a melhor escolha, né? Aceitando o Senhor Jesus. E sabe que é interessante que Deus, ele tem um propósito, né? Todos nós, né? Melhor dizendo. E ali foi abrindo para mim, né, uma caminhada, né, para estar trabalhando também no reino de Deus. Logo desci as águas, 3 anos depois, em 88, eu desci as águas do batismo, né, e aí continuei caminhando ali na quarta igreja. E um certo dia o pastor Agostinho me chamou, né, melhor, ele me encontrou no corredor e falou: a partir de hoje, né, você assume os homens aqui. Bem típico dele, né? E eu, né, cru de tudo, não sabia nada, não conhecia nada, mas graças a Deus, né, fomos forjados ali, fomos trabalhando, Deus ministrando o nosso coração através, né, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, né, que tem ali na quarta igreja. Né? E a quarta igreja, né, como é um grande celeiro, né, de homens, mulheres, de missionários, todos nós sabemos, hoje tem pastores em todas as nações, as maiores nações do mundo. Nós temos, aonde falar da quarta igreja, né, as pessoas conhecem, às vezes já passaram ali pelo Instituto Teológico do Itequia da nossa igreja. E aí eu comecei a minha caminhada assim, né, aprendendo com o pastor Agostinho a ter um tempo com Deus, orando, lendo a Bíblia, né? E estamos até hoje aprendendo, né? E eu acho que até a vinda do Senhor Jesus nós vamos continuar orando, buscando, aprendendo, né? E, enfim, vamos nessa, vamos trabalhando, né?
Aquilo que eu disse, tem que ir trabalhando mesmo, né? Que nada é fácil. Mas, e em relação ao ministério, pastor, o senhor falou que o pastor Agostinho encontrou o senhor e falou assim, não, tá aí, cara, você vai tomar conta dos homens e tal, e eu creio que foi uma forja, que teve que passar por uma forja, sim. Né? E é algo que, até mesmo o senhor tinha comentado que o senhor veio do catolicismo, né? Sua família era católica, não veio de uma família cristã. E como é que foi, pastor, assim, o início, né? O início dessa nova trajetória e desse desafio a qual o pastor tinha ali já catado o senhor no meio do caminho e falou assim, ó, é você que vai fazer. Como é que foi? Pois é, como você falou, é um desafio, né? Tudo na nossa vida é um desafio. Uhum. Mas a gente tem que estar disponível ao reino. Né? A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, a gente sabe que o próprio Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Uhum. Né? Então, através da oração, através dos ensinamentos, né, ali com os nossos líderes, e não é nada menos pastor Álvaro, pastor Anelci, pastor Ivelson, sabe? Homens, mulheres, né, que têm uma longa caminhada, uma grande experiência, e eu, né, Antônio Becker, chegou ali e caí no meio, né, desses homens, dessas mulheres de Deus, e graças a Deus, né, ali eles também com todo amor, com todo carinho foram me ensinando, né, e a gente foi caminhando, foi buscando ter mais sede, mais fome pela presença de Deus, e não só a gente ter essa fome, mas também a gente estender a mão, né, para as outras pessoas, para trazerem elas também para a luz, né? Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sol da terra, né? Mas para a gente entender isso, a gente que vem do catolicismo, é difícil a gente entender. Uhum. É só através mesmo da gente ter ali discipuladores, pessoas compromissadas ali, né, com o reino de Deus, como é a quarta igreja do Evangelho Quadrangular. Uhum. E uma coisa interessante que até quero deixar registrado aqui é que como é também feito na capela, também a quarta igreja também tem a mesma linha de preparo, né? Eles se preparam para o encontro com Deus, né? Que agora é o assunto que nós estamos falando do encontro com Deus, de 2, 3 meses e até dependendo até um pouco mais bem mais tempo de preparo em relação à oração, a jejum, a preparo. Então às vezes você pensa assim, encontro com Deus, mas encontro com Deus é algo que não é feito assim de qualquer jeito. Ele tem um preparo. As pessoas que vão palestrar, as pessoas que são chamadas ali para servir, né, ali em relação ao encontro, é algo que é sobrenatural, é sobre-humano aquilo dali que acontece, né? E pastor, como é que é essa preparação, né? Essa caminhada dessa preparação? Eu sei que não deve ser fácil, né? Juntar as pessoas para orar, para jejuar, ainda mais nos tempos em que nós estamos vivendo, né? Como que fica para enfrentar tudo isso? Sim, pastor, assim, tem um versículo que eu não lembro agora, na Bíblia, que diz que nós não podemos fazer as coisas relaxadamente. Eu acho uma palavra muito pesada, sabe? Mas graças a Deus que Deus, ele tem sido misericordioso conosco ali na quarta igreja, e nós, ou melhor, Deus tem aberto, né, muitas portas para nós. Eu, por exemplo, eu já viajei, aí fui já em algumas nações, eu viajo pela nossa nação e vejo muitas coisas aonde eu procuro ver as coisas boas e trazer para nós. Não que eu chegue ali e queira impor as coisas, não. Quem é Antônio Becker, né? É um servo de Deus. Mas a gente tem visto muitas coisas e tem aprendido com muitos homens, mulheres de Deus em outros lugares, né? Para a gente ir trazendo assim algo diferente, né? Não que não tenha pão, não que não tenha água na quarta igreja. Sim, a quarta igreja, como já falei, é um celeiro de pastores, de líderes, né? Com certeza. Mas é bom a gente estar sempre vendo o que está acontecendo aí fora, né? E eu tenho saído também das quatro paredes e tenho buscado
trazer coisas novas, né? E como você fez a pergunta do encontro com Deus, a nossa equipe lá, a gente faz, como falei, uns 22 anos já que a gente está nessa pegada, e é no mínimo 60 dias de preparação. A gente reúne ali a nossa equipe, é jejum, é oração, é clamor, é busca, né? Então a gente tem tentado dar o nosso melhor. E nós temos realmente uma equipe muito boa, nós temos uma liderança muito boa ali na Quarta Igreja, a qual também nos dá a liberdade, né, da gente fazer o trabalho para Deus, né? Nós temos a liberdade, claro, que tudo que a gente vai fazer, a gente leva ali para o pastor Jorge, e a gente tem a bênção, a gente tem o aval do pastor Jorge para a gente fazer o trabalho. E a gente trabalha com muitas frente ali de trabalho, né? Como a gente estava comentando antes de gravar, de começar essa entrevista, a gente tem ali as vigílias 24 horas, a gente tem ali a vigília da família, sabe? A gente trabalhou muitos anos com célula, sabe? A gente foi ver o que estava acontecendo, o movimento de célula, né? Lá em Sumaré, fomos uns dos primeiros a estar lá em Sumaré, ver esse movimento, né? Mas sempre visando o reino de Deus, sempre fazendo, né, com decência, sempre fazendo com amor, com dedicação o trabalho do Senhor. E também na direção dele, né? Na direção dele. Com né? certeza. Que é hoje em dia, é o que até eu e o pastor Antônio Beck, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, que é muito difícil hoje as pessoas elas entenderem isso. Né, que às vezes as pessoas elas buscam informação e buscam coisas para o seu próprio benefício, né? E assim, eu falo particularmente de mim, né? Quando eu vejo assim que alguma coisa em relação que o pastor Antônio Beck ele está indo e tal, estou aqui hoje adorando a Deus, estou aqui hoje na casa do Pai, estou aqui hoje como é que tem um termo que o senhor usa, que agora eu não vou lembrar, mas Deus se lembrar o que eu falo. E daí eu vejo aquilo dali como se fosse algo assim, buscando algo a mais, né? Não porque não tenha, né? Como o senhor disse, né? No ventre da mãe, não é que não tenha, e tem, mas só que às vezes é necessário que a gente busque alguma coisa a mais, para que a gente possa estar preparado para dar a mais para as pessoas. Então, assim, às vezes as pessoas elas visitam outro lugar ou vão em outro lugar, elas estão procurando para benefício próprio. Elas adquirem aquele conhecimento, adquirem aquele negócio e guardam somente para elas. Né? Mas o que eu vejo no pastor Antônio, eu vejo que ele divide isso e compartilha isso com outras pessoas. Né? Por mais que hoje o senhor ficou 22 anos com os homens, né? E hoje tem uma liderança, é o Leandrinho que está na liderança, né? Então, assim, mesmo uma coisa que eu quero deixar registrado aqui também, por mais que às vezes possa ter uma outra liderança, mas ele continua sendo servo, ele continua servindo, ele continua ajudando, ele continua ampliando conhecimento e passando conhecimento para frente. Então isso é uma coisa que a gente pode tirar como de lição para nós, que é aquele que tem a certeza, a identidade de filho dentro do reino, ele vê Deus como pai e como direcionador, né? Então nada mais é do que foi ensinado. O pastor Agostinho é um grande pai na fé para muitas pessoas, né? O pastor Jorge, ele também tem a trajetória dele, está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Às vezes as pessoas não veem, mas no norte do Paraná, em Campo Mourão, aqui em Curitiba também, com as igrejas que estão sob sua responsabilidade, né? A Quarta Igreja não tem nem o que falar, né? É um polo das igrejas do Evangelho Quadrangular aqui em Curitiba. Então, assim, nada mais é do que estar na direção de Deus, a importância de estar na direção de Deus. E pastor, como é que é assim, o senhor está agora, posso até dizer, com as barbas de molho, né, que não tem mais aquele peso de estar na liderança, mas mesmo assim ainda está incluso nela. Como que é assim, a visão muda? Muda alguma coisa? A responsabilidade continua sendo a mesma? Como é que é, pastor? Não, na realidade não muda, porque, veja bem, nós somos uma equipe, certo, né? E as pessoas que assumiram lá, o Leandrinho, por exemplo, que assumiu os homens,
ele me tem como um pai dele, sabe? Então é uma coisa que eu acho muito bonita, inclusive nas minhas lives, quando eu gravo, né? E a esposa dele sempre está ali, e eu sempre falo, né? Que eu oro, a gente ora, né? E eles me deram uma netinha do coração, sabe? Que é uma coisa mais linda, sabe? Então, não mudou nada. Por quê? A gente sabe fazer o trabalho ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente continua ali, né? Hoje como auxiliar, e eu tenho o maior prazer de estar fazendo o trabalho, porque é o nosso chamado, né? Nós não estamos fazendo para o homem. É diferente, né, de você fazer para o homem e fazer para Deus. Então a gente está fazendo para Deus ali. Uma coisa que você falou interessante, que a gente estava comentando antes, a questão do ventre da mãe, né? A questão do ventre da mãe. A quarta igreja é a minha mãe espiritual, sabe? Eu jamais vou deixar, né, ou melhor, já vou desonrar, né, a minha mãe. Ninguém desonra a mãe, né? Então a quarta igreja foi onde eu iniciei toda a minha caminhada cristã. A quarta igreja é onde nós nos alimentamos. Eu vou, como eu falei para você, a gente sai por vários lugares aí, mas quando nós chegamos, é que nem você pode ir num hotel 5 estrelas, sabe? Lá onde tem piscinas, sauna, enfim, o que tiver de melhor, a melhor comida. Mas quando você volta para casa, sabe, não é algo assim gostoso, a gente se sente mais à vontade, né? Assim era a quarta igreja. Eu viajo por aí, como eu falei para você antes da gente começar aqui, né? Eu já tive em 5 países. O senhor comentou até que também passou por Israel também, sim, né? A gente esteve lá em Israel. A gente esteve lá, eu tive a grande oportunidade, sabe, de fazer uma oração lá no Monte das Oliveiras. Eu tive esse privilégio de estar lá. Eu tive o privilégio de subir, né, lá no Monte Horebe, onde Moisés teve um encontro com Deus, né? E você que está me ouvindo nessa noite, se você era da nossa célula Betel, né? A gente tinha uma célula, na realidade era uma rede Betel, né? Era algo grande já, né? E quando a gente teve a oportunidade de ir para Israel, e a gente subiu o monte lá, eu peguei todos os pedidos, e tem gravado no YouTube, você pode ver. Eu levei todos os pedidos das nossas células, todos os nomes das pessoas que passavam pela nossa célula, eu levei e a gente fez uma oração profética lá no Monte Horebe, lá, sabe? Então foi algo assim tremendo que a gente teve. Passamos pelo Rio Jordão, sabe? Então foi coisas assim maravilhosas. Mas, como eu falei para vocês, quando a gente volta ali na quarta igreja, é algo diferente, porque é a nossa casa, a nossa mãe está ali, então, sabe? É algo assim extraordinário. A quarta igreja é uma igreja que a gente não tem o que falar da quarta igreja, né? É bênção em cima de bênção. O pastor Agostinho, me parece que está com 85 anos, está pregando como nunca, né? As portas da quarta igreja, 63 agora no final do ano, vai fazer 64 anos, está ali aberta, e a gente vê as coisas acontecendo, aquele movimento agora. Teve a IBF, né, a semana passada, em torno de 450 crianças dia, mais a equipe, 160 pessoas, ou seja, um movimento de 600 pessoas dia ali na quarta igreja. Então tem algo diferente ali na quarta igreja. Nós temos algo ali. E quando a gente entende isso, né, a gente não vai deixar. A gente quer mais, a gente quer se inteirar mais, a gente quer se envolver mais. E é o que a gente tem tido. Temos a nossa sala de oração 24 horas aberta. Até várias vezes a gente se encontrou lá nos plantão da madrugada. Várias vezes. Né? A gente tinha ali 2 dias que era de nossa responsabilidade, a responsabilidade dos homens, né?
Então, assim, não mudou, nós continuamos na mesma pegada, nós continuamos orando, nós continuamos jejuando, nós continuamos buscando essa presença desse Deus, porque só Ele pode saciar essa fome, né? E eu tenho um versículo que também me corrói por dentro, que é Amós, né? 8:11, não sei se é 8:11 ou 8:12, que diz, né, que o Senhor Jeová Jiré, Ele enviará uma grande fome, né, para a terra, mas não fome de pão, nem sede, né, de água, mas de ouvir as minhas palavras. Sabe, ontem eu estava no culto e o pastor Olegário pregou como nunca, né, como tem pregado, e daí eles passaram para mim fazer ali a questão das ofertas, dos dízimos ali, e eu me lembro que eu falei, mais um dia, sabe, se passou. Jesus está mais próximo. E para você que está nos ouvindo nessa noite, Jesus, Ele está mais próximo, sabe? Hoje, já estamos no final do dia, já está terminando, né? Então, a gente vê assim, que quando a gente nasce, a cada dia a gente vai morrendo. Só que esse morrer, pastor Rafa, a gente não pode deixar de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, sabe? Nós precisamos entregar, nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Como diz no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe? Então todas as manhãs nós temos que nos esvaziar, né, de nós mesmos para nós sermos cheios do Espírito Santo. A minha oração sempre é que Deus unja, sabe, os meus ouvidos, que Deus unja os meus olhos com o colírio celestial, para que eu possa entender, para que eu possa, sabe, ter essa sensibilidade de Deus, que eu possa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E hoje em dia, não sei se o senhor concorda comigo, é muito difícil, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, de nós estarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, né? E se nós não vigiarmos de verdade e não começarmos a buscar mais, cada vez mais, parece que há tampões nos nossos ouvidos que impedem da gente ter tal direção, né, pastor? Sim, há muitas distrações, né? E uma delas está aqui. Você veja o tempo, né, que a gente gasta. Se a gente realmente não for espiritual, se você realmente, como eu falei, se a gente não vigiar, se a gente não desligar, tem horas que eu desligo o celular, sabe? Porque você abre ali, né, de manhã, muitas das vezes, eu peguei um costume agora, esses dias, de toda manhã eu ler o Salmo 24. Toda manhã, primeira coisa que eu faço, né, é ler o Salmo 24. Né? Então a gente tem que ter esse desejo. Para a gente crescer espiritualmente, nós temos que se envolver com as coisas de Deus. Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu estou quase que, como Davi também escreve ali no Salmo, uma coisa pedi ao Senhor, e eu buscarei que eu possa, sabe, morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a sua formosura e aprender, né, que ali dentro, você estando ali na casa de Deus, você está aprendendo. Verdade. Se eu não me engano é Jimmy Zwega que parece que pregou uma vez, não vou saber, não vou lembrar o nome. Aquelas pregações em preto e branco ainda, não sei se o senhor chegou a pegar esse tempo. Jimmy Zwega. Que ele falava que durante a semana a gente se contaminava no mundo, e quando chegava no domingo que a gente ia para a igreja, a gente, através da palavra, a gente era purificado. Então é uma coisa assim que às vezes a gente tem um grande privilégio, Deus nos deu um grande privilégio, e às vezes nós negligenciamos esse privilégio, essa dádiva que Deus nos deu de ouvir a palavra, né? Que em muitos lugares aí tem irmãos que estão aí que são impossibilitados de ouvi-la, né? E tem aquela sede e aquela fome, a qual o senhor mencionou do livro de Amós. Uma outra coisa que o senhor falou também nos bastidores foi daquela 24 horas de adoração. Dá uma explicada para o pessoal aí, que eu acho que o pessoal não conhece desse iHope, né? Então, sobre o iHope. Nós temos
me parece que é lá, nos Estados Unidos. Uhum. Tem o iHope, né? É H-I-P-E, iHope. A última vez que eu vi, já fazia mais de 20 anos. Mais de 20 Mais anos? de 20 anos. Sabe, 24 anos. Uhum. E 24 horas eles estão ali, orando, adorando, buscando a presença de Deus. Sabe? Então é isso. Eu acredito que aqui nós não vamos conseguir fazer. Né? Mas você acha impossível de fazer? Não é possível, mas eu acho que nós precisamos pedir para que Deus, sabe, Ele abra, como a gente conversou, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, sabe, para que a gente tenha mais disponibilidade para o reino. Né? Nós já fazemos, pelo menos uma vez por ano, a gente faz ali na Quarta Igreja a vigília 24 horas. Mas ainda a gente está fazendo pouco, porque a gente só está fazendo com os homens. E as mulheres têm, algumas mulheres que têm esse desejo. Sabe, temos a vigília da família, que a gente faz toda segunda sexta-feira de cada mês. Temos lá a vigília da família, então, das 22 horas às 2 horas da manhã. Eu achei interessante que um amigo nosso, lá, o pastor Eliseu, que é líder do culto das 16h30, ele falou numa dessas vigílias que seria 2 horas de sexta-feira e 2 horas de sábado. E é uma coisa interessante, né? Você terminar o dia na casa de Deus e começar o dia na casa de Deus, né? Então são detalhes, sabe, que nos surpreendem. E a gente vai aprendendo isso aonde? Na casa de Deus. Na casa de Deus a gente vai aprendendo esse desejo, essa sede, né, que a gente precisa ter a cada manhã, cada manhã que a gente abre os olhos, a gente tem que agradecer a Deus, só agradecer. Né? Eu ultimamente só tenho agradecido, porque Deus tem sido tão misericordioso comigo, né? Às vezes eu olho para o meu passado, eu olho da onde Deus, né, me tirou, e eu só tenho que agradecer, sabe? Às vezes eu vou no culto, não vou pedir, eu vou agradecer a Deus. Eu vou lá na sala de oração, eu vou agradecer a Deus, sabe? Eu vou num congresso, eu vou agradecer a Deus, porque a Bíblia diz, né, em tudo dai graças. É verdade. E uma das coisas mais importantes que eu acho que no decorrer de todos esses anos, né, que a gente até pincelou um pouco, é que o povo tem buscado se saciar em outras fontes, né? em outras coisas, né? Hoje, como hoje está muito aberto, a mídia, a informação na palma da mão, então a gente acaba tendo muitas distrações, como o senhor mesmo aqui disse, né? Pegou o celular e falou assim, isso aqui é uma distração, eu tenho que desligar, porque se eu não desligar eu não consigo me conectar a Deus, eu não consigo me desligar totalmente do mundo para que eu possa me conectar com Deus. Então eu vejo que o celular ele pode ser uma peça fundamental para que isso aconteça, mas a gente tem notado muitas das vezes que as pessoas elas têm entrado desligadas dentro da casa de Deus. E às vezes a palavra fala, o Espírito se move, as coisas acontecem e as pessoas não conseguem ver. Foi até aquilo que a gente falou das tribos que viam mover, né? E eu vejo que às vezes é necessário da gente buscar a mais. Estamos passando por um momento que temos que buscar mais, temos que orar mais, temos que ler a palavra mais, temos que jejuar mais, porque se Deus chamou, Ele chamou porque nós chamamos a atenção dele por algo. Né? E se nós quisermos entender o que Ele tem para nós temos que buscar, porque não vai vir nada mastigado. Bom, eu acredito nisso, né? Que nada vem mastigado, nada vem fácil, né? E eu acho que tudo tem que ser buscado, tem que ser, que nem tinha um pastor aqui na capela que falava que as minhas unhas estão sujas de tanto que eu cavei para que eu pudesse pregar, para que eu pudesse ser um instrumento na mão de Deus, né? Mas sabe, pastor, você falou de cavar agora, de sujar as unhas, e eu lembrei, esses dias comentando com a minha esposa, a questão do ministério, daí ela falou para mim assim, olha,
fique tranquilo, sabe? Você já cavou os poços, sabe? Achei interessante ela falar isso, né? Deixa hoje a piazada, né? Porque eu tô com 67 anos também, né? Já passou Tenho 67? 67 anos. Não, já não que eu falei já, porque só não aparenta ter 67. Que é isso. Então você veja bem, aí eu achei interessante ela falar isso, sabe? E realmente a gente tem uma caminhada ali na quarta igreja, a gente tem uma caminhada ali com os homens. E uma coisa que, um lugar que eu aprendi muito, pastor Rafael, foi no diaconato. Diaconato, sabe? Você quer ver um lugar legal mesmo para você ser forjado, você ser moldado, é no diaconato, sabe? Aonde você passa por muitas situações. Verdade. Sabe? Às vezes ali na porta você vai dar um abraço na pessoa, a pessoa te rejeita. Lá no estacionamento, sabe? Você vai orientar a pessoa com amor. A pessoa às vezes é mal educada, sabe? Então eu vejo assim, a igreja, a gente aprende muito. Claro, vou voltar lá atrás, mas a gente tem que estar com o coração na obra, a gente tem que ter essa disponibilidade, sabe? A gente tem que entender, né, o que é o nosso chamado. E o diaconato, eu acho que é uma das áreas mais... Até está escrito na Bíblia, né? Que foi escolhido ali 7 homens, né, cheios do Espírito Santo, né, marido de uma mulher só. Então o diaconato, Antônio, eu vejo assim, que o diaconato, nós temos o pastor e o diaconato está um pouco abaixo do pastor. O diaconato, ele tem que estar disponível. O diaconato, ele precisa desenvolver o papel, mas ele só vai desenvolver, ele só vai aprender fazendo o quê? Lendo a palavra, buscando no manual de vida que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E hoje em dia, no que a gente vive um tempo que as pessoas têm vamos dizer a palavra mais escrachada, a preguiça, né? Que é mais fácil a gente procurar, bater um Google do que ler tudo que tem que ser lido e buscar a fundo a revelação da palavra de Deus, né? Que nem eu ouvi uma vez um pastor falando que a gente às vezes se contenta com aquilo que o pastor fala, mas não busca a fundo e mais a fundo aquilo que foi falado e ensinado. É uma coisa que pelo menos aqueles que são os mais lá de trás, né? Como foi mencionado aqui no bastidor, que a gente tinha o costume de chegar 2 horas ou 1 hora antes, dobrar o joelho, orar, buscar a direção de Deus, ver o que Deus quer. E hoje a gente parece que essa geração que se levantou parece que é instantânea, né? Chega no meio, já ora em casa, já vou ver o que vai ser, né? Não, vou ver como é que vai ser feito. E essa preparação que era necessária para que nós possamos estar sensível à voz de Deus, ela acaba ficando em segundo plano, né? Sim, eu vejo isso ali na quarta igreja, uma coisa muito forte, sabe? Que é através do testemunho do pastor Agostinho, do pastor Jorge. Né? Muitas das vezes o pastor Jorge mesmo comenta com a gente lá, as pessoas perguntam se eu tenho um discipulador. Aí ele fala, né, assim, né, em tom até de brincadeira, não, eu tenho um tal de pastor Agostinho Basso. O que vocês acham disso? Né? E eu sou dessa época. Né? Nós iniciamos junto ali com o pastor Jorge. Claro, ele como pai é o filho, né, biológico, mas nós como filhos espirituais do pastor Agostinho. Mas nós aprendemos muito, né? E continuamos, e o pastor Agostinho está... parece que quanto mais ele envelhece, mais o desejo ele tem no coração dele, sabe? Só para você ter uma ideia, faz 5 sábados que ele está pregando, só lá na quarta igreja, lá no cenáculo. Agora, me parece que amanhã, terça-feira, ele vai começar uma campanha de 9 terça-feira, lá no cenáculo, entendeu? Então, você veja bem, um homem com 85 anos, que me parece que acho que é 85 anos que ele tem, né? Tá com essa sede, com essa fome
de ganhar almas, de orar e ver, sabe, o que Deus, o que Jesus tem para nós, o que Deus tem feito ali na quarta igreja, é coisa maravilhosa, sabe? E uma referência, né, pastor? Uma referência mundial, como eu acabei de falar, né? É uma referência, a quarta igreja é uma referência mundial, é um celeiro de pastores, de líderes, né? E isso, né, como a gente estava falando também, ali da nossa região, né? Do norte, quantas igrejas, quantas pessoas. Eu já tive o privilégio também de estar ali com o pastor Álvaro, né? E assistir aqueles pastores, eu vi aqueles pastores, sabe? A gente já teve ali várias vezes com o pastor Álvaro, com a pastora Neuci, né? Então a gente realmente, a gente tem aprendido muito no dia a dia. O pastor Olegário, a gente tem aprendido muito, o testemunho do pastor Olegário, que ele tem contado, que Deus fez, o pastor Agostinho, né? Orou, né? Pediu para a igreja fazer um clamor, ele já tinha morrido, e Deus trouxe ele de volta. Então realmente Deus, ele tem operado, Deus tem feito coisas lindas, maravilhosas ali no nosso meio, e tem nos despertado, né? Tem despertado essa fé no nosso coração, sabe? A gente tem tentado dar o nosso melhor ali no dia a dia, é live, é oração, é vigília, é isso, é que estamos correndo atrás, né? Culto, né? Vários cultos a gente participa, a gente está ali para auxiliar, a gente está ali, né? Independente do cargo, né? A gente não está almejando um cargo, mas a gente almeja estar no meio dessas pessoas que têm um compromisso com Deus, que têm o desejo de ver, né, as pessoas serem resgatadas, as pessoas saírem, né, das trevas e virem para a luz que é Jesus. Até rimou, né? A luz que é Jesus. A luz que é Jesus. Mas o interessante disso também, né, pastor, é ver o fruto, né? Porque querendo ou não, a gente busca em Deus, a gente anda junto com Deus, e Deus, ele dá o fruto, ele frutifica para nos deixar mais perseverantes acerca daquilo que ele nos chamou para fazer, né? E isso é interessante porque as pessoas, a gente às vezes fica tão desanimado assim dentro do ministério, né? Às vezes a pessoa, de repente você está ouvindo a gente aqui conversando, fala assim, poxa, mas Deus não vai, quando que Deus vai fazer isso na minha vida? E a gente tem que começar a parar para analisar não o que os outros vão fazer, mas o que nós estamos fazendo. Se nós estamos buscando a Deus da forma que tem que ser buscado, nós estamos fazendo isso em prol do ministério. Eu tenho até algo que eu me lembrei agora que o senhor falou, me fez lembrar que uma vez eu estava orando e estava falando para Deus, né, pedindo para o Espírito Santo, que daí eu cheguei aqui na capela e o pastor estava pregando, o pastor Ivelso na época estava pregando e falando dos dons espirituais, né, falando, você tem que pedir, porque o Espírito Santo dá o dom quando você pede e tal, não sei o que. Eu cheguei em casa e falei assim, não, essa noite eu não quero nem saber, eu vou orar e vou pedir até dar, até ele dar o dom, eu quero o dom. Daí eu lembro que o pastor Ivelso falou assim, e fale o dom, porque você tem que falar o que você está pedindo. Eu falei, então tá bom, vou chegar em casa, vou dobrar o joelho, vou ficar a noite toda até ele dar. E cheguei em casa, pastor, cheguei em casa, dobrei o joelho e comecei a orar. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero visão espiritual aberta, eu quero que o Senhor, na tua palavra diz que o Espírito Santo ele dá, se é para aquele que pede, então eu vou ficar aqui, eu vou pedir. E nada. E daí chegou uma hora que acho que o Espírito Santo até cansou de tanto que eu pedi. Aí ele chegou e falou, não, você quer para quê? Eu falei, não, eu quero, porque está na Bíblia dizendo que é para é meu direito. Se eu peço, então tem que Deus me dá. Daí ele falou assim, mas em que o meu nome vai ser glorificado, se eu tiver? Daí fiquei assim pensando e falou assim, não, eu dou para que o nome de Deus, o nome de Jesus possa ser glorificado. Se for só para o seu bel prazer e para você dizer que tem, não tem. Então às vezes, pastor, é como a palavra de Deus diz, a gente não sabe pedir como convém, a gente não sabe pedir, né? E é uma coisa que eu tiro como lição, que é por isso que a gente tem que buscar, e as pessoas falam assim, mas buscar para quê? Não, tem que buscar, irmão, você tem que buscar. Porque na busca você vai saber a direção de Deus e para o que você vai fazer.
Às vezes a gente pede muita coisa para Deus e a gente não tem direção. E pede e fica frustrado porque não tem. Ah, porque, que nem, eu já ouvi muita gente falando, eu quero um ministério igual ao do pastor Agostinho, mas será que você está disposto a caminhar o que ele caminhou? Pagar, né, o preço. Pagar o preço que foi pago? Ah, eu queria ter a mesma desenvoltura e a unção que tem para lidar com os homens na quarta igreja. Cara, você está disposto a caminhar e andar o mesmo caminho e pagar o preço que teve que pagar para chegar até onde chegaram, né? É interessante vendo o senhor fazer esse comentário, pastor Rafael. Nós temos orado pelo avivamento da igreja. Mas esse avivamento, sabe onde que ele tem que começar? Primeiramente em mim, primeiramente no meu coração. Verdade. A Bíblia mesmo diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E também está escrito, né? Eis que estou à porta e bato. Deus, ele está batendo a porta do nosso coração, né? Então diz lá Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, né, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então você veja que privilégio nós temos, né, de nos assentar à mesa com o Senhor, que privilégio nós temos, né, de ser convidado, né, a ceiar com o Senhor Jesus. Sabe, e falando na ceia, eu gosto muito daquela passagem, sabe? Até esses dias eu ministrei uma palavra lá na quarta igreja, falando do homem do cântaro, sabe? Olha que coisa linda, que coisa interessante, né? Jesus fez aquela reunião ali com seus discípulos, e ele escolheu 2 daqueles, né? E deu uma ordem, ó, vocês vão assim, 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 e vocês vão encontrar um homem com um cântaro, né, na cabeça. E nós sabemos que esse trabalho era um trabalho das mulheres. Para homens seria um trabalho vergonhoso, né? Mas eles foram na direção certa. E o que me chama a atenção em algumas passagens, ou melhor, uma passagem da Bíblia, diz que aquele homem veio ao encontro deles. Agora você imagine, era tempo da festa dos pães asmos, né? E Jerusalém, a cidade santa, ela estava com muita gente. Era criança correndo de um lado para o outro, era pessoas com mala, sabe, com sacola. Então estava um movimento assim, mas Jesus deu uma ordem, ó, não tirem o olho, né, do homem com o cântaro, eles vão levar vocês num cenáculo. Isso nos chama a atenção. Parece que Jesus já tinha passado por ali há uns 2, 3 anos e já tinha alugado aquele lugar, já estava reservado, né? E onde ali ele teve ali aquela reunião ali com os seus discípulos, com aqueles homens, os quais, como o senhor falou aqui, né, que está lá no livro de São João 14, né, que ele teria que ir, mas nós não ficaríamos órfãos. Ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, aquele que até hoje, né, tem nos transformado, tem nos abençoado, né? E muitos de nós achamos que Deus, ele está longe. Não, Deus, ele está dentro de nós. Ele é tão grande, né, que tem um louvor até de um pastor aí, me fugiu o nome dele agora, só sei me lembro só o sobrenome dele, Robortella, que é lá de Contagem. Roberto Robortella. Ele diz que Deus é como um oceano infinito. Você já fica olhando para o oceano assim, imaginando? Você vê o tamanho que é Deus, né? E ele cabe, né, dentro do nosso coração. Ele está dentro do nosso coração. Então, um ser tão grande, mas ele se torna tão pequeno que está dentro de nós, né? Mas é nós que precisamos, né, pedir ao Espírito Santo esse avivamento, ver as pessoas sendo transformadas, ver as pessoas serem alcançadas através do Espírito Santo de Deus. Nós só somos um vaso.
Como a gente estava falando, a questão ali não era o vaso que aquele homem estava, mas era o que estava dentro, que era a água, a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, então, eu estou empolgado. Sabe? Esse dia eu peguei o microfone lá na quarta igreja, no culto lá, e falei para eles lá, eu tô assim, disponível a Deus, ao ministério, aquilo que for preciso, a gente está fazendo. Independente, né, como eu já falei, de cargo, né? Cargo é importante, não vou dizer que não, é importante, se a gente for analisar, mas o importante é você estar no meio, é você estar servindo, é você ser útil, sabe? Isso que é importante. Sabe, você acordar de madrugada e dizer, não, hoje eu preciso ir lá na sala de oração, porque eu preciso interceder, né, por essa causa, eu preciso interceder primeiramente, né, pela minha casa, pela minha família, né, está escrito, né, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E uma coisa interessante que, já que a gente está falando de várias coisas aqui, eu sou fã do pastor Antônio Cirilo. E ele falou algo, e tem falado numa das lives dele, uma coisa interessantíssima que me chamou assim a atenção, é que Deus, ele planta um crente em cada casa. Sabe? Ou seja, ali dentro daquela casa tem uma brasa. Sabe? E essa brasa, ela não pode ser apagada. Essa brasa, né, o Espírito Santo, toda manhã ele sopra ali, sabe? É nós que precisamos ter essa sede, essa fome, né, pela presença de Deus. Porque a nossa família pode não estar ainda servindo a Deus, mas é promessa, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué parece que falou, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós, não é de qualquer maneira, nós precisamos perseverar. Sabe? Se a gente não perseverar, se a gente não lutar, né, o nosso adversário, ele não quer, sabe? Ele não quer deixar que a gente vá para os pés do Senhor. Mas ele já é força vencida em nome do Senhor Jesus. Jesus já pisou, né, na cabeça da serpente. Jesus já esmagou. Né? E nós não somos mais escravos, nós somos livres. Nós somos livres para quê? Para adorar o Senhor, para estarmos disponíveis à obra, ao reino de Deus. E é isso que eu, né, nesses últimos anos aí, a gente tem feito isso. Né? E quando a gente não está aqui, a gente está numa outra igreja, mas é o reino. Né? Não é que a gente queira dividir, não é que a gente queira trazer coisas ali para a quarta igreja que não venha edificar, que não venha trazer um crescimento. Não, a gente quer trazer crescimento, a gente quer trazer coisas que realmente venham renovar. Né? Então, como a gente falou, a gente precisa dessa renovação, a gente precisa porque, como a gente iniciou falando aqui, o mundo espiritual, né, e o mundo físico, eles estão se movimentando, as coisas estão acontecendo a cada momento, a cada dia, a cada segundo está acontecendo coisas novas, e a gente precisa dessas coisas novas. Eu pelo menos entendo assim, né, pastor? Na verdade é aquilo, né, a renovação da mente, né, a gente tem que ter uma renovação, e a gente tem que buscar Romanos 12, se eu não me engano. Romanos 12, né, que é para que possa haver um culto racional, né, nossa mente possa ser uma mente de Cristo, renovada para ser uma mente de Cristo. E ainda diz, né, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é uma palavra também que me comove muito quando eu ouço, né? A vontade de Deus, ela é boa, olha só, ela é boa, sabe? É boa, você pode imaginar uma comida gostosa, né? Então ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, sabe? Eu costumo dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma espada que ela vai, e ela é, né, uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, né? Mas é algo interessante essa passagem, né? A vontade de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, para você que está nos ouvindo, ela é boa, perfeita e agradável. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né, pastor? Pois é, e ainda tem uns cabeçudos que não sabem distinguir a vontade de Deus, né?
Quer viver uma coisa de qualquer jeito e não sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor, como é que eu sei que eu estou na vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Isso vai ser em todas as áreas da sua vida, né? E pastor, a gente estava falando muito acerca disso, né? De fome, de sede. O que o senhor pode deixar para uma pessoa que ela perdeu essa vontade? Ela não tem mais a fome e a sede. O senhor acha que ela tem ainda uma chance de voltar a ter essa fome e essa sede? Ou depende de alguma coisa para que isso aconteça? Pastor Rafael, nós temos o livro de Lucas, né? Uhum. Onde ele fala ali do filho pródigo. Uhum. Né? Eu acho que seria bem interessante se a pessoa ler essa passagem, a pessoa entender essa passagem. Quem era o filho pródigo? O filho pródigo, ele era, né? O pastor Agostinho diz que não é pecado a gente imaginar, né? Estou usando aqui o pastor Agostinho, que é o nosso líder, né? O nosso Abraão, como a gente fala lá na quarta igreja, né? Hoje o pastor Jorge. E, então você veja bem a história, a questão do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele tinha tudo ali na sua casa, né? Algumas pessoas até falam que ele era filho de um grande fazendeiro, e realmente, né? Então ele tinha tudo ali na sua casa. Mas quem de nós que não foi jovem? Quem de nós, né, que não foi um moço? Né? Todos nós passamos por essa fase, aonde a gente quer descobrir o mundo, né? Aonde a gente quer ver o que está acontecendo lá fora, né? E o que aconteceu? Quando houve aquela fome na terra, quando ele caiu em si e ele deixou ali os porcos, né, comer ali a lavagem, olha que palavra pesada, a lavagem, ele sentiu o desejo de comer a lavagem ali dos porcos. Mas o que aconteceu? Porque como nós iniciamos essa conversa, Deus, ele tem um plano, né, com a minha vida, ele tem um plano com a vida de você que está nos ouvindo nesse momento, sabe? Então o que aconteceu com aquele Deus? Às vezes, eu vejo assim, às vezes é permissão de Deus. Até Deus permitiu ele sair fora do aprisco de Deus, ele sair fora ali do cercado que a gente estava falando, a questão da cerca, né? E foi para o mundo. Mas de repente ele cai, a Bíblia diz que ele caiu em si, ou seja, voltou à sua memória as coisas, né, que nós temos na casa do Pai, das coisas que nós temos, né, ali disponíveis, né? E ele voltou. E o que a Bíblia diz? E dá para a gente imaginar, né? Como eu já falei aqui, o pastor Agostinho disse que imaginar não é pecado. Aquele pai, aquele fazendeiro, ele estava bem tranquilo lá na sua cadeira de balanço, e de repente ele olha assim e vem lá longe, né, uma pessoa tudo esfarrapada, tudo suja, né, mal cheirosa. E o que acontece? Ele chegou e se jogou, né, ali nos braços daquele rapaz, né, beijou ele e mandou fazer ali uma grande festa. Mandou fazer ali uma grande festa e colocou, né, um anel, colocou a sandália, colocou roupas novas, né? Então Deus é essa pessoa, né? Só que nós temos que descobrir isso, nós que temos que ir atrás, porque Deus, ele é soberano, ele já criou todas as coisas. O Salmo 121 é lindo, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Mas até como você falou, né, nós muitas vezes nós somos cabeçudos. A bênção está na nossa frente e nós às vezes nos desviamos, né? Porque a Bíblia também diz, né, que 10.000, né, cairão à sua direita e 1.000 ao seu lado esquerdo. Acho que eu troquei as coisas, mas é mais ou menos assim,
nós precisamos avançar e buscar a presença de Deus. Ele está disponível, mas ele está disponível, né, para aqueles que querem. Porque, eu acho que eu até falei que Deus, ele não tem filhos preferidos. Deus, ele não faz acepção, né? O sol, ele nasce por ímpio e por justo, né? Da mesma forma, vai do nosso querer, vai de nós lutarmos, né, pelo nosso ideal, vai, né, de nós querer, nós termos um objetivo na nossa vida, né, de crescer, só que a gente precisa querer, né? Esse querer ninguém mexe, né? Porque, segundo a gente ouve aí, nós temos o livre-arbítrio, né? Tem muitas pessoas que estão ali na rua agora, né? Elas poderiam estar aqui, mas foi uma escolha delas, elas estão lá na sarjeta, né? Nós temos orado, nós temos buscado, né, a direção de Deus, mas muitas pessoas, elas querem estar ali, como aquele filho, querem estar no meio do chiqueiro, né? Mas nós não, nós queremos estar debaixo da graça, nós queremos estar debaixo da misericórdia de Deus, buscando essa sede, essa fome de nos alimentar, sabe, de cantar, de pular, sabe, eu estou animado, sabe, e você também que está nos ouvindo, receba aí essa graça, essa misericórdia que vem do nosso Pai. Amém, amém. Bom, gente, todo papo que é bom, ele tem que encerrar, né? E eu quero agradecer ao pastor Antônio Beck por ter aceitado o convite, né? Sei que foi algo assim diferente, né? Algo que sim, que não está acostumado mais. O pastor está mais acostumado a pregar, lidar com outras situações, né? Mas eu agradeço muito pela sua vinda aqui. Eu agradeço muito, foi algo edificante para mim, né? Eu vendo tudo o senhor falando aí de buscar, me deixou completamente constrangido, vou ser bem sincero, que eu cheguei à conclusão que eu tenho que buscar mais para que eu possa verdadeiramente trilhar o caminho que Deus quer, né? E eu creio que todo mundo que for assistir esse podcast vai entender o que eu estou falando, que cada vez mais é importante da gente querer fazer um pouco mais. A gente pode fazer um pouco mais. Se a gente pode caminhar 1 milha, então vamos caminhar 2, né, para que a gente possa sempre estar fazendo e exercendo a vontade de Deus, que já foi dita aqui, que é boa, perfeita e agradável, né? Pastor, você quer deixar uma consideração final, quer deixar um recado, né, especial para quem está nos assistindo? O senhor pode ficar à vontade. Então, pastor Rafael, para a gente encerrar, eu quero convidar você que está nos ouvindo a buscar mais de Deus. Amém. A estar ali na quarta igreja, a estar aqui na capela missionária, né? A estar andando, né, com homens e mulheres de Deus, porque é só assim que a gente vai aprender. É só a gente ter essa disponibilidade e andar com as pessoas certas, né? Então é isso, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que bom, muito bom. Então, pessoal, que Deus abençoe você. Peço desculpas e perdão pela falha na transmissão, foi um problema da internet que a gente tentou solucionar. O pastor Antônio Beck é minha testemunha, que a gente tentou fazer de tudo para que tudo solucionasse para ser ao vivo, mas eu peço desculpas e perdão a você, né, que é nosso ouvinte, que está aí na nossa audiência. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que nunca falte mãos estendidas sobre sua vida e sobre sua casa. E que tudo isso que foi mencionado aqui possa ter sido luz para você, possa ter sido uma resposta do que você tem buscado, né? Então eu agradeço muito a sua audiência, a sua paciência, que Deus abençoe, que você possa ter uma semana de vitória e de conquista, e que a palavra possa ser, continuando sendo na sua vida, luz para o seu caminho, né? E possa ser lâmpada para os seus pés. É isso que nós temos orado e pedindo, para que o nosso povo e a nossa nação ela tenha fome e sede pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo cada vez mais. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe e que nós possamos estar no próximo episódio aí firme e forte em nome de Jesus.